Será que uma única foto pode mostrar que na verdade o Neymar sente inveja de Richarlison e não gosta nem um pouco dele? Vamos entender mais sobre isso nesse vídeo aqui. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre Neymar, Richarlison e o perigo de se analisar uma foto e tirar grandes conclusões com base em poucos ou quase nenhum fato. Mas antes desse bate-papo e dessa reflexão, vale a pena lembrar: se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores, de desenvolver uma maior capacidade de observação, você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo. Dito isso, vamos entender do que se trata a situação. Iniciou-se na última semana o maior torneio futebolístico a nível mundial. E claro que a seleção aqui do nosso país, do Brasil, já está lá participando, inclusive tendo vencido ali os seus primeiros jogos. Mas foi com o que aconteceu no primeiro jogo do time brasileiro, e mais especificamente com um dos jogadores, Neymar, que a internet gerou, para variar, uma enorme polêmica. Vamos entender então um pouco mais sobre o contexto aqui. Durante o primeiro jogo do time aqui do Brasil, o jogador Richarlison foi o personagem principal, tendo sido o autor dos dois únicos gols da partida. Neymar Júnior, o craque brasileiro e mundialmente famoso, além de não conseguir marcar nenhum gol nesse primeiro jogo, também saiu lesionado com um entorse no tornozelo. Acontece que ao final do jogo, tanto Neymar quanto Richarlison postaram a mesma foto de ângulos diferentes, que não ficou bem claro se aconteceu ao final do jogo ou após um dos gols de Richarlison, mas no momento onde Richarlison ativamente abraça Neymar e esse por sua vez recebe o seu abraço, mas não expressa nenhum comportamento corporal de retribuição do abraço. E com base nessa foto aqui, algumas críticas feitas por pessoas ali, figuras públicas da mídia, foram feitas em relação ao jogador Neymar. Essas figuras públicas teriam feito comparações entre fotos de abraço de outros jogadores, como por exemplo Messi, com a foto de Neymar e Richarlison, dando a entender que Neymar estaria sentindo inveja de Richarlison, ou que no mínimo ele não sente emoção positiva em relação a Richarlison. A evidência principal seria, de acordo com essas postagens, o fato de, na foto escolhida na publicação, Neymar não expressar um comportamento corporal de abraço a Richarlison. E é basicamente sobre essa foto e essas críticas feitas ao Neymar que nós vamos comentar. Atenção para quem está assistindo esse vídeo, vale a pena lembrar, o tema desse vídeo, o foco é falar sobre análise do comportamento não verbal, mais especificamente falar sobre como funciona uma análise de linguagem corporal e o que você pode tirar dela quando essa análise é feita de forma técnica e de forma responsável. Não é falar sobre política, muito menos falar sobre o caráter ou a índole de alguém, de alguma figura pública, e muito menos falar sobre o caráter ou a índole do Neymar. O objetivo aqui é falar sobre linguagem corporal de forma técnica, ok? Dito isso, vamos para o primeiro ponto. O que nós podemos ver então é uma foto de Neymar recebendo um abraço de Richarlison. Em uma outra publicação que repercutiu tanto no Twitter, tanto no Instagram, o texto associa Neymar, que está ao lado direito da foto, como sendo de direita e o associa a elementos negativos, chamando Neymar de prepotente, que ostenta e até mesmo dizendo que sonega impostos. Em contrapartida, fala que Richarlison, que está do lado esquerdo da foto, é associado à esquerda, politicamente dizendo, e também na publicação são feitas associações positivas, dizendo que é um menino humilde, promotor de causas sociais e novo artilheiro da seleção. E também nessa mesma publicação é feita uma análise e uma conclusão desse momento, onde Richarlison abraça Neymar. A publicação diz o seguinte: o menino Richarlison, em sua humildade, abraça o colega Neymar e o saúda no fim do jogo. Mas notem o contragosto de quem não aceita a perda e que por mérito próprio perdeu seu posto de queridinho do Brasil. A publicação segue dizendo que talvez a Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, tenha descoberto aspectos negativos da vida de Neymar. A publicação tem um viés bem político, fazendo uma associação totalmente negativa ao que é chamado na publicação de mão direita, mão que faz arminha, que tem ego inflamado, enfim. E por aí vai. E novamente, a única evidência para tecer esses comentários de uma suposta relação negativa de Neymar em relação a Richarlison é
essa mesma foto do Neymar recebendo o abraço. Bom, antes de eu partir para a explicação teórica, vamos fazer uma exemplificação prática e você que está assistindo me diz se esse exemplo prático que eu vou dar é absurdo ou não. E só deixando claro, eu vou usar 2 exemplos políticos aqui nesse meu exemplo hipotético, justamente porque um dos tweets que mais repercutiu sobre o caso Neymar foi ali de cunho e viés político, que foi essa publicação que eu acabei de ler. Então vamos para o meu exemplo absurdo número 1. Imagine que você vê essa foto do atual presidente eleito do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, com esse texto aqui totalmente tenebroso, associando Lula a coisas extremamente negativas. Esse texto é totalmente manipulado, totalmente feito para acabar com a imagem do Lula. Porém, essa imagem aqui é real. Essa foto aqui é real. O que a gente consegue ver na foto é o dedo médio, o dedo do meio do Lula, levantado e os outros dedos abaixados, acompanhado de um texto extremamente negativo, extremamente enviesado. Mas voltando à questão, essa foto aqui, que é uma foto real, serve como evidência para eu tecer todas essas conclusões gigantescas que no próprio texto as conclusões se baseiam no dedo do meio do Lula? Claro que não. Isso não faz sentido algum. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiver tomando café, estiver almoçando. Aqui o que acontece, se você olhar o vídeo, inclusive, desse discurso do Lula, é apenas uma troca de dedos. Ele tá trocando ali os dedos da mão, que tá segurando o microfone, e ele acaba em certo momento levantando o dedo médio. Não há nenhum significado para além disso. Nosso outro exemplo absurdo número 2 é o seguinte. Imagina que você vê essa foto aqui do Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes e esse texto aqui. Esse texto, novamente eu torno a pergunta. Com base nessa foto, que é uma imagem real, porém o texto é totalmente manipulado, dá para dar credibilidade para as afirmações no texto que dizem que o Alexandre de Moraes respeita o Bolsonaro, teme o Bolsonaro e vai seguir todas as coisas que o Bolsonaro mandar, porque ele está, afinal de contas, reverenciando o Bolsonaro na foto? Novamente uma imagem real, mas um texto manipulado. Faz sentido? Claro que não. Como é de conhecimento público, o atual presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes não parecem ter uma boa relação, uma relação afetiva, e muito menos Alexandre de Moraes parece ter alguma relação de reverência ou de temor para com o presidente Bolsonaro. Pelo extremo contrário, e mais de uma vez ele negou ações jurídicas pleiteadas ali pelo Bolsonaro. Uma delas, inclusive, muito recente. Além de ter negado, Alexandre de Moraes ainda emitiu uma multa para o partido de Bolsonaro. Bom, novamente, a gente só entrou no mérito político porque uma das maiores postagens sobre o Neymar, tecendo inúmeras e enormes conclusões com base numa foto e num comportamento corporal apresentado na foto, foi ali com um viés político. De maneira resumida, já deve ter dado para perceber que analisar a foto não é lá uma ideia muito inteligente quando você quer tecer conclusões mais complexas. Se nós pegarmos a principal bibliografia sobre a análise do comportamento facial, ou seja, analisar sinais universais apresentados na nossa face para dizer qual emoção a pessoa sentiu em um ou outro momento. Se a gente pega ali então o Facts Manual, What the Face Reveals, um livro feito por especialistas certificados no Manual de Taxonomia Facial Facts, e principalmente se a gente pega ali também Getting to the Truth, de Cliff Lansley, os autores deixam bem claro a ideia de que, para se tecer pequenas conclusões, ou seja, conclusões mais simples, como qual emoção uma pessoa sentiu, é necessário a existência de muitos dados. E esses dados têm que ser validados primeiro, para você ter uma noção. Para eu poder simplesmente analisar um vídeo de 1 minuto e falar, olha, nesse 1 minuto, o fulano de tal aqui no vídeo apresentou majoritariamente a emoção de medo, com base nas suas expressões faciais. Eu tenho que, primeiramente, fazer uma codificação de cada uma das microexpressões que o fulano apresentou nos momentos principais desse vídeo, de 1 minuto. Eu tenho que fazer a codificação correta em cada microexpressão, ou seja, cada microexpressão eu vou ter que caçar cada AU nuclear ou cada unidade de ação muscular de um núcleo de emoção específica na face dele. Eu vou ter que correlacionar qual emoção está associada àquelas AUs nucleares, aquelas unidades de ação muscular, fazer um checking, ver se a intensidade da contração muscular foi feita de forma gradual, porque senão pode ser uma expressão posada ou pode ser qualquer outro traço facial, de repente um tique que não tenha nada a ver com emoção. Eu tenho que ver se a expressão facial é simétrica, porque se for assimétrica, provavelmente é uma expressão posada, segundo a literatura científica do tema.
e eu tenho que ver se a duração desse comportamento facial em cada uma dessas microexpressões ao longo desse 1 minuto de vídeo teve uma duração total de 1,5 segundos até no máximo 2,5 segundos, porque segundo a literatura e as pesquisas na área, também esse é o tempo máximo de uma microexpressão facial. Então olha o tanto de coisa, o tanto de dados que eu tenho que ter para simplesmente poder virar e falar, olha, nesse 1 minuto aqui, o fulano apresentou majoritariamente medo, ele sentiu medo na maior parte do tempo. E detalhe, quando eu faço uma conclusão dessa, eu não tô nem sendo profundo, porque quando eu falo que o fulano sentiu medo num vídeo de 1 minuto, as perguntas que vão me fazer é, mas ele sentiu medo porque tá mentindo? Sentiu medo porque ele tá falando a verdade e tem medo que as pessoas não acreditem nele? Sentiu medo porque ele lembrou que o fogão da casa dele ficou ligado? Sentiu medo porque ele tá vendo que não vai dar tempo dele ir no banheiro? Sentiu medo por quê? E para responder todas essas perguntas, são necessárias muitas outras análises correlacionadas, análise de discurso, interrogatório, entrevista forense, coleta de material e evidências de inteligência social, aplicação de protocolos OSINT, né, Open Source Intelligence, para checar antecedentes dessa pessoa e por aí vai. Então nosso objetivo aqui é simplesmente dizer o seguinte, primeiramente, falando sobre comportamento não verbal, o que grandes autores, pesquisadores e cientistas na área dizem aqui, para você tecer uma conclusão simples, como por exemplo, qual emoção uma pessoa sentiu, é necessário que você observe e registre muitos dados. Quanto mais profunda for a sua conclusão, mais dados você precisa ter para embasar ela. Então quando alguém vira e fala, Neymar sentiu inveja, cara, faz uma pesquisa rápida, tu vai ver que inveja é classificada psicologicamente como um sentimento. Quando a gente fala de sentimento, por conta do sufixo ento, estamos diretamente falando de pensamento, e tudo que tem associação de pensamento é muito mais complexo do que falar sobre uma emoção. A distinção já é feita cientificamente sobre esse tema, para quem quiser entender um pouco mais sobre, vale a pena ler o livro Princípios Básicos de Neurociência, que é um livro acadêmico sobre o tema, ou simplesmente ver ali as pesquisas de Antônio Damasio, que desde a década de 90 já faz a distinção clara entre o que é sentimento e o que é emoção. Falar que alguém sente inveja por outra pessoa, falar que alguém tem um sentimento de incômodo por outra pessoa, que alguém tem um sentimento de não colaboração, é algo que mesmo se você tiver muitos dados objetivos, vai ser difícil de conseguir realmente afirmar com bastante credibilidade. Então não, quando alguém diz, veja o contragosto que fulano sentiu, com base apenas no fato de que o Neymar não está também abraçando de volta, de que ele não está espelhando o gesto do abraço, novamente não é um sinal relevante para tal afirmação. Até porque, se simplesmente retribuir o gesto fosse ali uma evidência gigantesca de que a pessoa sente emoções positivas, basta a gente pegar um caso recente, que foi ali quando o Alexandre de Moraes e Bolsonaro se cumprimentaram. Veja que no momento que Bolsonaro cumprimenta Alexandre de Moraes, o próprio Moraes espelha o comportamento. Bolsonaro toca em Moraes, né? Cumprimenta e toca no braço de Moraes, e Moraes, por sua vez, cumprimenta e também toca no braço de Bolsonaro. Exibiu ali um baita de um espelhamento gestual. Segundo os analistas do Twitter, beleza, temos aí então uma baita evidência de que os dois se respeitam, gostam um do outro, ninguém sente inveja nem nada negativo de nenhum do outro ali, correto? Novamente, a gente sabe publicamente que não é bem assim a relação afetiva entre os dois. O que nos leva então para a segunda questão, a analisar fotos. O problema de analisar foto é que você não vê o movimento, não vê o antes, não vê o depois e, consequentemente, não entende o contexto que aquela foto foi tirada. Novamente, tanto o Joseph Hager, quanto o Wallace Friesen, quanto o próprio Paul Ekman endossam a ideia de que, para se entender melhor um comportamento emocional, é muito mais válido analisar um vídeo, onde você tem começo, meio e fim, tem contexto, do que simplesmente ver uma foto, uma imagem isolada. A foto pode ser tirada no momento que você está fazendo alguma coisa que não representa aquilo que você sente, como a gente viu no caso do Alexandre de Moraes. Se eu tivesse escolhido aquela foto da reverência dele pro Bolsonaro e criasse um texto dizendo que o Alexandre de Moraes assumiu a ideia de que ele respeita o Bolsonaro, não faria sentido algum, mas principalmente porque quando a gente fala de linguagem corporal, de comportamento não verbal, é necessário ter mais informação. Por isso, a preferência é de se analisar em vídeo e não em foto. Novamente pegando o exemplo de Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Se a gente pega aquela foto simples onde tanto o Alexandre de Moraes quanto o Bolsonaro estão espelhando o mesmo gesto, um tocou na mão do outro, um tá pegando no braço do outro, a gente poderia falar, olha, os dois estão se espelhando aqui, gestualmente dizendo, eles se gostam. Mas se você vê o vídeo da situação, fica muito evidente que é extremamente o contrário. Bolsonaro vai ali um por um, abraça cada uma das pessoas ali antes, apresenta uma proxêmica íntima, chegando bem perto, abraçando, colocando peito com peito, porém, quando ele chega ali em Alexandre de Moraes, ele não abraça, ele não encosta
tórax em Alexandre de Moraes. Então, mesmo apesar da gente ter o espelhamento ali, um aperta a mão do outro, em seguida aperta o braço também, a gente tem o espelhamento gestual, nós podemos afirmar que não há uma evidência de afeto por conta do registro em vídeo que nós temos antes. Mesma coisa no caso do Neymar. Ele não tá retribuindo aqui o abraço, ele não tá abraçando de volta o Richarlison, mas não dá para afirmar que ele não gosta do Richarlison por causa disso. Até porque, pegando novamente a teoria da proxêmica de Edward T. Hall, a distância que nós ficamos de outras pessoas ou que deixamos outras pessoas chegar perto de nós diz muito sobre o afeto que nós sentimos sobre elas. Quando eu deixo uma pessoa chegar muito perto, onde seu corpo está a menos de 30 centímetros de distância do meu, isso é chamado de distância íntima e é restrito a pouquíssimas pessoas no mundo. E uma pessoa restringe ao máximo o número de pessoas que ela deixa chegar nessa distância dela. Veja então que Neymar e Richarlison estão totalmente numa distância de proxêmica íntima. E o Neymar, inclusive, nem apresenta um tensionamento muscular ali corporal de afastamento, de fuga, se a gente fosse pegar essa única foto ali como referência, claro. Já pegando novamente a foto do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, dá pra ver que apesar dos dois espelharem o gesto de cumprimento, a proxêmica deles é muito elevada, ficando bem longe ali um do outro, o que representa pra gente, junto com outros sinais que nós podemos ver nesse vídeo do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, que aparentemente não há uma relação de afeto positiva entre os dois. Então concluímos aqui esse vídeo com os seguintes pontos. Cientificamente falando, não é recomendado nunca que se analise foto, mas sim que você veja vídeo. Fazer igual eu faço aqui no Metaforando, parar um vídeo, pegar um frame do vídeo para analisar, é algo para explicação, para deixar mais didático para quem está assistindo. Eu faço análise em vídeo e paro, congelo um ou outro frame para explicar para vocês, que é o correto a se fazer numa análise responsável. E o segundo aspecto, tentar tirar gigantes, enormes e profundas conclusões com base em poucos ou quase nenhum fato ou dado é, no melhor dos casos, ingenuidade e falta de conhecimento de como funciona uma análise não verbal, e no pior dos casos é mau caratismo barato e uma tentativa objetiva de manipular a atenção do grande público. Dito isso, finalizamos então o nosso vídeo. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte e compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!